Eu recebi uma proposta de compra para o Treasury Cap, um produto que tem menos de 3 meses, mas eu recusei. E eu vou explicar para vocês com dados. Só que antes disso, eu quero mostrar também por que que é importante que você considere listar o seu produto, caso você esteja desenvolvendo um SaaS, mesmo que você não tenha a intenção de vender. E eu coloquei o Treasury Cap numa plataforma chamada Trust MRR, que é uma plataforma de compra e vendas de startups. E eu não coloquei lá para poder me livrar do produto. Na verdade, o que eu queria era testar o mercado, entender se existem compradores, que valor eles enxergam, quanto que eles estão dispostos a pagar e até mesmo que tipo de perguntas eles fariam. E eu diria que é basicamente como colocar o preço em uma casa, você define o valor que você quer vender, só que se tem muitas pessoas que estão interessadas em pagar esse valor, pode ser que se você subir um pouquinho mais, ainda tem alguém que pague. Mas se o valor que você determinou ninguém está interessado em pagar, então deve ser porque está caro demais. E o comprador é um cara lá de Dubai que, pelo que eu percebi no LinkedIn dele, ele já tem experiência com marketing e agora com inteligência artificial também, e estava interessado nesse projeto, fez algumas perguntas muito interessantes. No meu caso, ele perguntou quantos usuários eu tenho registrados nos últimos 30 dias e quantos créditos eles utilizaram, quais são os meus custos mensais, no caso com as plataformas que eu utilizo, como a Vercel, como a API da Anthropic e da OpenAI e outras ferramentas. Então eu também precisei descrever melhor para ele quais são essas ferramentas e qual o meu custo. Obviamente que ele queria saber também o que que estava incluído na compra, porque o projeto ele envolve código, base de clientes, o domínio e uma série de outras coisas. Então ele queria saber tudo que estava incluído nesse possível escopo do que ele compraria. Ele também perguntou sobre o número de tráfego orgânico com dados do Google Search Console e ainda me perguntou por que que eu venderia um projeto que tem ainda apenas 2 meses, quase 3 meses, e questionou se é porque não teve tração. E o que eu achei muito legal de ter recebido essa proposta é que foi uma pessoa que não veio apenas de curiosa, ela realmente fez umas perguntas muito sérias e que mostram que, por mais que a proposta financeira não foi exatamente a mais interessante para mim, ele não está interessado também em gastar nenhum dinheiro para jogar fora com um projeto que não vai para frente. Então, por que que eu recusei a oferta desse comprador? Se a gente for olhar somente para os US$ 39 de receita até o momento, ele está coberto de razão em fazer uma proposta que seja de um valor muito baixo, porque ele também tem o risco dele de investir em um projeto e esse projeto não ir para frente, não dar certo. E considerando apenas US$ 39 em quase 3 meses, dá para pensar que esse projeto é morto, porque é um valor extremamente baixo, não é nenhum tipo de lucro. Mas a história muda completamente quando a gente olha para os dados do Google Search Console, que mostram um crescimento muito forte. Em janeiro, que foi o início do projeto, eu consegui 230 impressões por semana e um clique. É um valor muito baixo. Só que em fevereiro eu já consegui quase 1.000 impressões por semana e 11 cliques. E agora, em março, mais de 2.000 impressões por semana e 31 cliques. E tudo isso são dados diretos do Search Console. Ele não vai trazer dados do tráfego pago que foi feito e que não gerou nenhum retorno. Esse é realmente de pessoas que vieram por intenção própria, que encontraram o resultado nas buscas do Google, clicaram e avaliaram que aquilo ali poderia ser algo interessante para elas. Então, somente com tráfego orgânico, eu já consegui que o Treasury Cap seja visto em pelo menos 140 países. Isso é coisa pra caramba. Então, agora o desafio é conseguir converter esse volume de acessos que está crescente em conversão. Eu tenho que analisar de todas as pessoas que já acessaram o meu site, quantas encontraram o que elas precisavam, quantas que realmente tiveram um interesse em comprar e que encontraram facilidade no processo. Agora, o meu desafio é esse. Eu já tenho um volume de acesso que começa a ficar muito bom e eu tenho que conseguir aumentar a minha conversão em vendas, do volume de pessoas que acessam, quantas de fato vão comprar. E eu fiz uma análise dos dados que eu tenho do início de março até agora e montei um funil para mostrar para vocês por que que esse mês está tão interessante e por que que fez sentido não pensar em vender agora. Então, para março, eu consegui 6.045 impressões no Google, sendo que dessas impressões, 71 receberam cliques, com uma taxa de conversão então de 1,17%, que é um número aceitável, mas ainda está baixo. Esse número pode ser muito melhorado. Eu já percebi, por exemplo, que nos Estados Unidos, cerca de 4.000 impressões vieram só dessa região. Pode ser que eu precise melhorar alguma coisa ali para que haja mais interesse e que o que é comunicado nos resultados da busca do Google vá mais de encontro ao que as pessoas querem. Então eu já fiz essa otimização, fiz hoje, agora eu tenho que esperar os resultados,
mas é um número que já está interessante. E desses 71 cliques, 18 pessoas se registraram na plataforma, garantindo então uma conversão de 25,35%, que é uma conversão excelente. Das pessoas que resolveram clicar, encontraram mesmo o que elas precisavam e 25% cadastraram. Eu acho que é um número muito bom. E desses 18 que se cadastraram, 3 compraram, então eles não utilizaram apenas os créditos grátis que estavam disponíveis, mas também resolveram comprar. E se for analisar então a conversão completa do meu funil de mais de 6.000 impressões para 3 vendas, eu tenho um resultado de 0,05%, que é um número extremamente baixo, mas que é bom, porque na verdade assim eu sei que eu tenho muito espaço para melhorar, e de ter tantos resultados disponíveis no Google significa que existem pessoas interessadas. Agora eu consegui comunicar corretamente com as pessoas que buscam o que a minha ferramenta oferece e fazer com que elas desejem comprar o produto. E hoje o meu custo para manter o Treasury Cap é de menos de $30, isso considerando inclusive o consumo de APIs com inteligência artificial para fazer a sumarização das conversas, para o chat. Isso tudo não tem saído mais do que esse valor. E no caso, quando mais pessoas começarem a utilizar, o meu custo médio por conversa está calculado ali em cerca de 19 centavos de dólar. Então, pelo valor que a pessoa compra os créditos para fazer análise versus o que eu gasto, eu tenho uma margem aí que pode ser de mais de 90%. A questão agora é só atrair o público certo. Então, falando agora da proposta, o que o comprador me ofereceu foram $500, que é um valor que eu diria que é até justo, porque ele conseguiu visualizar sobre o produto dentro do Trust MRR. Faz sentido porque o mercado, no geral, ele vai olhar se o produto é rentável, se tem público, se tem algo que realmente gera valor e uma promessa de retorno futuro. Então, obviamente que ele enxergou essa promessa de retorno, senão ele não ofereceria sequer os $500, mas a verdade é que, no ponto de vista dele, não faria sentido investir mais do que isso. Só que, na minha perspectiva, eu tenho mais em jogo. Eu desenvolvi o Treasury Cap num fim de semana, pelo menos a base dele, mas depois disso eu já tive muito trabalho de desenvolvimento, manutenção, pesquisa, muito trabalho que foi realizado em cima desse projeto e que, pelo menos assim, para a média salarial de um desenvolvedor na minha área, até onde eu sei, está girando mais ou menos em R$ 12.000 por mês. E aí, se eu considerar que eu trabalhei cerca de um mês no Treasury Cap, só isso em conversão direta já daria mais ou menos $2.500. E olha que eu coloquei lá a minha oferta inicial de 2.000. Só que, além disso, o mercado ele não vai valorizar o esforço colocado, ele vai olhar o que vale de verdade. Então, por mais que eu considere que o meu tempo tem algum valor, isso não é o que o mercado olha. O que ele vai olhar são esses números. Só que o número que faltou que ele analisasse de verdade é esse crescimento exponencial que eu tenho conseguido, principalmente na busca orgânica. Então, no momento, a minha jogada mais inteligente é esperar, continuar mantendo o Treasury Cap como está, dando manutenção, avaliando os resultados e todos os números que eu já tenho disponíveis para continuar com as melhorias possíveis e otimizar ainda mais. Então, acredito que nos próximos 3 a 6 meses eu já consiga ter um volume de acessos muito maior e até mesmo mais vendas, que devem provavelmente crescer no mínimo proporcionalmente, seguindo ainda essa mesma taxa de conversão. Se eu conseguir dobrar o volume de acessos, eu também dobro o volume de vendas. Mas obviamente que eu vou e já fiz otimizações recentemente para que eu consiga melhorar a conversão, e assim todo o trabalho que eu fizer de otimização pode potencializar o resultado em mais vendas. E é por isso que coletar dados é tão importante. Se por acaso você também está desenvolvendo um SaaS e você não colocou Search Console, Google Analytics e qualquer outro tipo de ferramenta que te ajuda a entender o seu usuário e a entender o seu produto também, você já pode estar cometendo um grande erro, porque você não pode simplesmente ir pela sua intuição. Claro que a intuição também faz parte, mas você precisa de uma forma de medir. E quando você pergunta diretamente ao usuário, você também pode perder muita informação que ele não vai saber te responder. Então, são duas fontes importantes. Uma, a conversa com o usuário, você vai tirar muito insight bom em perguntar diretamente ao seu usuário as questões relacionadas ao seu projeto, e outra é o que o Analytics vai te entregar. Então aproveita e me conta aqui nos comentários se você já implementou essas ferramentas no seu projeto. Então, se você considera desenvolver um SaaS ou se você já tem um SaaS em desenvolvimento
ou até mesmo que já esteja em produção, pode fazer muito sentido que você liste ele nessas ferramentas de compra e venda para que você consiga ter uma percepção do mercado e do interesse deles, para você saber, na real, quanto que vale o seu produto. Além disso, é uma forma também de você fazer o backlink, ou seja, cada página externa, cada domínio diferente que gera um link para o seu produto é uma forma de você ser melhor encontrado no Google. Inclusive, essa foi também uma motivação que eu tive de listar. Ele está no Trouxa MRR, mas também está em outras plataformas de SaaS, para que eu conseguisse gerar esse backlink, que é uma forma que o Google avalia se o seu domínio é de fato confiável. Então, ele não vai medir somente dessa forma, mas é uma forma que realmente é muito eficiente. E a outra grande vantagem dessa listagem é que, se for um comprador sério, ele vai te fazer perguntas muito pertinentes e algumas às vezes que você mesmo não tinha feito para você ainda, e vai te fazer buscar os dados. Se você tem as ferramentas para analisar, você vai ter esses dados lá disponíveis para você consultar e tirar algum insight. E se a pessoa te fez a pergunta e você não tinha a ferramenta, você vai perceber que já passou da hora de correr atrás disso e ter os dados à disposição para quando você precisar. E saber dizer não é tão importante quanto saber vender. No meu caso, eu entendi que foi importante dizer não, porque os números agora me mostram esse potencial de crescimento. E se isso se comprovar dentro de 3 ou 6 meses, às vezes eu posso tentar vender ele não por 2.000, mas talvez por 5, 10.000. Isso depende muito dos números que eu vou alcançar dentro desse período. E aí eu vou entender também se faz sentido para mim essa venda ou não, porque pode ser que faça sentido e que pegar esse valor, esse montante de uma vez, me gere oportunidades de atuar em outros projetos que eu também tenho em paralelo. Agora, se eu perceber que a receita recorrente tem sido útil para mim e que é muito melhor dar manutenção nesse projeto e receber de forma recorrente, talvez um valor menor, mas que todo mês ele entra, no longo prazo ele pode ser mais vantajoso para mim. Então, é uma coisa que fica em aberto ainda, mas que eu vou avaliar sempre e vou acompanhar muito de perto para entender se vai chegar esse momento de vender ou não. A minha ideia para o quarto vídeo do canal era falar sobre o Tese Firme, que é um projeto que eu tenho para advogados, mas aconteceu essa proposta de compra do Treasury Cap e eu achei super interessante compartilhar com vocês, porque tem informações que podem ser mesmo muito úteis. Então, talvez no próximo vídeo eu já consiga trazer alguma coisa falando sobre o Tese Firme, mas também, sempre que tiver alguma atualização sobre qualquer um dos projetos e sobre o Treasury Cap, eu vou falar com vocês também. Você só precisa se inscrever aqui no canal para não perder nenhum novo vídeo. E para você que chegou por aqui agora e não assistiu nenhum outro vídeo do canal, o meu objetivo aqui é compartilhar minha trajetória no desenvolvimento do meu próprio SaaS. Eu já tenho mais de 15 anos de experiência como desenvolvedor e já estive envolvido em diversos projetos, e também já tive os meus projetos pessoais, já tive sociedade, que a empresa existe até hoje e eu fundei esse projeto, então ele foi muito bem sucedido. E agora é a primeira vez que eu estou compartilhando publicamente a trajetória do desenvolvimento, então essa parte aí é novidade. Também tem um outro canal no YouTube que eu te convido para conferir se você quiser. Ele é sobre review de eletrônicos, já está com quase 10.000 inscritos por lá. Anda um pouco parado porque eu estou dando um pouco mais de foco no momento para esse projeto, mas lá não vai ficar tão parado assim não. Logo eu retomo esse conteúdo. E além disso, aqui nesse canal eu também vou conversar com outras pessoas que já estão faturando alto e que têm esse faturamento comprovado. Não é gente que promete riqueza aí no YouTube, porque eu sei que tem gente que fala que está ganhando muito, mas a verdade é que depois vai vender curso. Eu não vou trazer esse tipo de pessoa que promete curso e promete riqueza aqui. É gente que está trabalhando mesmo nos bastidores e que eu descobri que já está faturando. Ela só vai compartilhar a experiência dela comigo para eu levar aqui para vocês nesse canal. Então vai ser muito interessante. Mais um motivo para você considerar se inscrever. Para esse vídeo de hoje era isso. Me conta aqui nos comentários como é que está o estado atual do seu projeto, se ele está ainda só na fase das ideias, se já está no desenvolvimento ou se está na fase da execução. Eu quero muito saber e a gente pode trocar uma ideia. Se quiser também me segue no Instagram, por enquanto o conteúdo mesmo está voltado aqui para o YouTube. Mas se tiver gente por lá também que quiser trocar uma ideia, pode me mandar mensagem e se fizer sentido depois eu começo a criar conteúdo por lá também. Para o vídeo de hoje era isso. Abraço, valeu!